Olá pessoal, bom, esperando aqui dar 14 horas em ponto, mas primeiramente boa tarde a todos, muito obrigado pela participação aqui, muito obrigado pela BRH Brasil pelo convite para fazer essa live aqui hoje. Meu nome é Cláudio Santos, eu sou executivo de recursos humanos há mais de 20 anos, também sou conselheiro da BRH aqui no Rio de Janeiro. E o motivo da minha live hoje, gente, é tentar compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro em relação à crise, né, do coronavírus aí, dentre as empresas aqui sediadas no Rio de Janeiro, né? Então existe um grupo chamado Grupo RH Rio, do qual eu faço parte e é coordenado pelo Luiz Costa Leite, que já existe esse grupo há muito tempo, há mais de 20 anos, né? E a partir da participação nesse grupo, são mais de 65 profissionais de recursos humanos, todos líderes de recursos humanos em suas empresas. A partir, né, desse grupo, nós resolvemos, né, ao longo dessa crise, criar uma série de medidas, e especialmente reuniões, troca de mensagens, troca de arquivos, para gerir e tentar trocar melhores práticas ao longo, né, dessa crise que a gente está vivendo, né? Então esse movimento ele começou de forma bastante espontânea, bastante colaborativa. Como eu falei, são mais de 65 profissionais participando desse grupo e a gente desde o dia 26 de fevereiro a gente começou a trocar postagens e já faz mais de 4 semanas que a gente está fazendo reuniões. A cada 2 reuniões por semana, toda terça, toda quinta, reuniões de 1 hora, com uma pauta pré-estabelecida e acordada entre todos, para que a gente troque informações, troque melhores práticas, discuta o que está acontecendo, né, faça valer as melhores práticas nas empresas para que a gente consiga ganhar tempo e, acima de tudo, a gente consiga, né, ter respostas satisfatórias e rápidas para tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Falando um pouquinho de mim, eu sou executivo de recursos humanos há mais de 20 anos, trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos, né? E já faço parte desse grupo há algum tempo, como eu falei, né? A ideia aqui hoje, gente, então, é ser bastante prático, compartilhar algumas ideias. Eu fiz um roteiro aqui do que a gente vem discutindo lá para compartilhar com vocês, mas eu queria primeiro dizer que todas as perguntas aí postadas vão ser respondidas, né? Eu vou tentar responder algumas na medida do possível aqui ao vivo, mas provavelmente não vai ser possível responder todas, mas queria dizer que todas as perguntas vão ser respondidas aqui no Instagram da BRH. E também quero dizer que caso você não consiga ter sua pergunta respondida, vai ser um prazer para mim responder, tentar ajudar, direcionar, né, a sua dúvida ou seu questionamento através desses contatos aqui, ó. Queria que vocês anotassem aí, né? Meu e-mail, meu Instagram, vocês podem, né, me acessar. E eu vou estar falando aqui em nome desses profissionais de recursos humanos que estão aí de forma brilhante, a meu ver, segurando o boi pelos chifres e tentando administrar a crise que a gente está passando, né, gente? Então, por favor, interajam aqui, façam perguntas e depois também vai ser um prazer aí responder as suas perguntas. Então, falando um pouquinho sobre, né, a pauta de hoje aqui da live, primeiro eu queria dizer, gente, você que é executivo de empresa, você que é profissional de recursos humanos, que está passando por um momento super difícil, né? Assim, a minha experiência tem mostrado que não está sendo fácil, né? Você ser um profissional, né, nesse momento. Você não está sozinho. A primeira coisa que eu queria falar é isso, gente. Assim, é um momento de ansiedade, é um momento de muita dúvida, um momento de estresse, né? Um momento de ter incerteza em relação à tomada de decisão, né? Então você não está sozinho, gente. Eu tenho visto aqui, né, através dos nossos debates aqui, ninguém estava preparado para o que a gente está vivendo, né? Então, assim, as pessoas estão lidando com a crise ao longo dela, né? As pessoas estão fazendo, estão aprendendo, estão compartilhando. Por isso, daí a importância, né, daí o tema da nossa live hoje, de
compartilhar informações, né, de acessar sua rede de contatos, de debater, de buscar, né, outras opiniões, de compartilhar, de passar para frente as coisas que deram certo na sua empresa, de buscar essa inteligência comum, né, que vai fazer com que a gente consiga, primeiro, né, ser mais eficiente ao lidar com essa crise, mas, acima de tudo, vai fazer com que a gente consiga ajudar os outros, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está vendo ao longo desse processo que a gente está vivendo é que realmente a colaboração, né, o espírito colaborativo, o espírito altruísta pode ajudar muita gente, né? Pode mover muito, né, as empresas. Então é bastante importante que você entenda que você não está sozinho, né? Existem muitas pessoas que estão passando, né, ao longo dessa crise, tem muita gente que está arregaçando as mangas e fazendo tudo que é necessário para garantir a continuidade dos negócios, para garantir a estabilidade mental, a saúde das pessoas, né? Então você não está sozinho, conta com seus colegas, conta com o seu network profissional, pessoal, para te ajudar nessa tomada de decisões. Aí falando um pouquinho, gente, sobre né, a condução, né, a gestão dessa crise, a primeira coisa que eu queria deixar a mensagem aqui para vocês é que é muito importante que a gente tenha foco nas pessoas nesse momento, né? As pessoas, né, falando dos profissionais das empresas, estão passando por um momento muito, muito difícil, de modo geral, né? As pessoas estão, primeiro, a própria ameaça, né, à saúde é algo assim, bastante, talvez inusitado dentro, né, do nosso dia a dia, né? As pessoas estão se sentindo muito, logicamente, ameaçadas em relação à sua saúde, seus entes próximos, e também, junto com isso, uma insegurança também grande em relação à sua estabilidade financeira, né? Sobre a permanência no emprego, sobre a continuidade do seu cargo, a continuidade do seu emprego, a continuidade da sua própria empresa. Então, primeira mensagem que eu acho que é importante dizer aqui, gente, é muito importante que a gente tenha foco nas pessoas agora. Nós, né, executivos, profissionais, né, das empresas, líderes, especialmente líderes de equipes, a gente tem um papel aí fundamental, social, de ajudar as pessoas, né, a serem ouvidas, a terem seus questionamentos, as suas ansiedades ouvidas. Então, esse é o primeiro papel que a gente tem, né, como executivo, dar atenção às pessoas. Então, inúmeras práticas que a gente tem trocado, né, aqui no Rio levam nessa direção. Então, ligar para as pessoas, né, procurar ter empatia, ouvir, né, perguntar, ter um espírito de humanitário, no sentido de entender como é que as pessoas estão lidando com essa crise, né? A própria questão do isolamento é algo que é completamente novo para a gente, né? É completamente novo, né, para as pessoas lidar com isso. Então é importante que a gente tenha esse foco nas pessoas, né? E, logicamente, gente, tem uma série de movimentos, né? As pessoas estão procurando compartilhar informações, compartilhar conteúdo. Tem um movimento muito legal também, recente, aqui no Brasil, que é o Não Demita, que também está buscando ajudar as pessoas, né, ajudar as empresas a tomarem decisões de preservar os empregos, preservar a economia para o futuro. Então, fundamental, a primeira mensagem que eu queria deixar aqui é que nós, líderes, nós, profissionais de recursos humanos, tenhamos foco nas pessoas, né? Ter empatia, ouvir, procurar chegar nas pessoas, procurar ouvir, procurar entender os seus anseios e procurar, de alguma maneira, fazer com que elas se sintam ouvidas, né, acalentadas, sentir que elas têm alguém que está olhando por elas. Isso é bastante importante. O segundo ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui é a organização dentro da sua empresa de algum tipo de comitê de crise, algum tipo de grupo que esteja lidando para as ações necessárias nesse momento de crise, né? Eu tenho visto também, entre os diretores de RH aqui do Rio, a maioria dos diretores de RH e os profissionais de RH estão participando desses comitês de crise, a maioria deles liderando esses comitês de crise. Então, é bastante importante que exista
né, algum tipo de organização dentro da sua empresa que esteja aí olhando especificamente para as decisões, né, nesse momento de crise, né, que tem alguma agenda de reuniões, tome decisões, né. Aí a frequência vai variar de empresa para empresa, mas tem empresa que se reúne 2 vezes por dia, 1 vez por dia, assim por diante. Outro ponto muito importante na nossa visão, né, dentro desse momento de crise é a comunicação, gente. Comunicação é fundamental, né? Hoje as pessoas estão sendo bombardeadas por informações de todos os lados. Vocês estão sendo bombardeados por informações de todos os lados, né? Existe muita emoção dentro do que está sendo divulgado para as pessoas. Então é fundamental que a liderança das empresas estejam à frente dessa comunicação, né? Ter a presença do CEO também é uma das melhores práticas que a gente está vendo nas empresas, é algum tipo de frequência de comunicação dos líderes, especialmente do CEO, né? Ter a figura do líder, do número 1 da empresa é fundamental nesse momento. Então é importante que a gente tenha uma comunicação proativa, transparente, né? E efetiva com, né, os nossos colaboradores. Outro ponto importante, gente, é rotinas de trabalho, né? Agora que a gente está tendo uma dinâmica de trabalho de home office, é fundamental que a gente tenha rotinas de trabalho, né? Então tentar estabelecer rotinas, hora de reuniões semanais, né? Hora específicas de almoço, né? E assim por diante, muito importante, né? As pessoas hoje, né, dentro desse modelo de trabalho à distância, está entrando na rotina das pessoas como é que funciona isso, então é fundamental ter rotina de trabalho. Tente estabelecer na sua empresa, com seus colegas, com suas equipes, algumas rotinas que sejam claras, transparentes e que todo mundo entenda, né? Que todo mundo conheça. Outro ponto importante, e aí falando um pouquinho de home office, né? Assim, o mundo inteiro está trabalhando em home office, gente, é também algo relativamente novo. Assim, já está falando de home office há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente, de fato, vê a maior parte da população, né, das empresas trabalhando em home office. Então também várias dicas primeiro em relação à infraestrutura, de garantir infraestrutura mínima, acesso à internet, mas também dicas, né, de como trabalhar no home office, como lidar com as crianças dentro de casa, como estabelecer raportes com os seus funcionários, fazer check-in no início do dia, fazer check-out no final do dia, gincanas, procurar trazer um pouco de leveza dentro dessa rotina do dia a dia, né? Então, também, esqueci de falar, gente, mas dentro, né, desse compartilhamento de informações aqui no grupo da RH Rio, a gente também está compartilhando muitos arquivos, né, através, né, do nosso grupo de WhatsApp. E eu tenho feito a curadoria desses materiais, além da mediação das reuniões. Então também vai ser um prazer, após, né, essa live, poder fazer que seja disponível esse material para vocês, logicamente com a aprovação das empresas que criaram esse material. Então também tem muito arquivo relativo a dicas de home office, como é que lida com familiares, como é que lida, né, com a própria rotina, como criar um ambiente mais agradável, fazer pausas regulares para descansar, ter um intervalo para refeições, né, procurar ter suas refeições independente do trabalho, procurar, né, não fazer multitasking, né, que são muitas tarefas simultâneas, procurar estabelecer uma rotina que você vai fazer tarefas subsequentes, consequentemente sendo mais eficiente. Então, bastante importante que a gente tenha foco aí no home office, né, uma coisa relativamente nova, né, nessa escala que a gente está vendo. E uma preocupação que eu tenho percebido também ultimamente entre meus colegas é a questão da jornada de trabalho diária, né? Também a gente está vendo que algumas pessoas estão tendo uma diária, uma jornada bastante extensa. Então também procurar já desde agora começar a criar normas de equilíbrio para que as pessoas também não, né, assim, praticamente passem aí a maior parte do tempo trabalhando. Outro ponto também que vem sendo falado aí, também outro ponto importante que eu esqueci de falar, também são pesquisas, né? Procurar, ao longo desse momento de crise que a gente está vivendo, ter algum tipo de escuta, né, de pesquisa. Uma boa prática que a gente viu aqui no Rio de Janeiro
os profissionais de RH têm ligado para seus colegas, né, de outras áreas para procurar saber como é que está sendo a gestão da rotina, como é que eles estão lidando com as dificuldades e assim por diante. Então também é um papel importante para o RH ir atrás e ouvir as pessoas e procurar, né, fazer como se fosse um mapeamento da situação, né, um pulso das empresas. E você pode fazer isso através de ligações, através de pesquisas de clima e assim por diante. Outro ponto importante também que a gente está vendo aí, né, é a oferta de apoio psicológico para as pessoas, né, durante esse período de home office. Já existem muitas pessoas aí, psicólogos, que se oferecendo para fazer isso. E aí a minha sugestão, nós como profissionais de RH, que a gente possa fazer essa ponte, identificar quem essas pessoas estão precisando, oferecer esse tipo de serviço e assim por diante, também bastante importante nesse momento. Também outro ponto também bastante relevante é o ensino à distância, né, EAD. Hoje, né, já além das próprias, né, plataformas, eventualmente dentro das empresas, já existe uma série de conteúdos que já estão sendo oferecidos, né, por instituições de ensino, por empresas de geração de conteúdo. Então também bastante relevante poder ajudar as pessoas, os colaboradores da empresa, a se desenvolverem nesse momento. Então também fica uma sugestão aqui de tentar mapear esses conteúdos, tentar criar programas para os seus colaboradores, tentar fazer um papel aí de curadoria para ajudar essas pessoas também a terem acesso a essas informações e consequentemente, poderem usar seu tempo, né, dentro, né, no home office de forma mais eficiente e de forma que eles consigam também se desenvolver, né? Então aí é a ideia tanto das próprias empresas, mas também... Pessoal, tem que ler também vou ler umas perguntas aqui. Então o Antônio está perguntando, na sua visão no setor de RH, como você enxerga o futuro da empresa em relação à organização dos seus RHs? Antônio Carlos. Antônio, eu acho assim, vou falar disso um pouquinho no final, se houver tempo, mas eu acho que a gente vai viver aí na volta desse período aí de pandemia, a gente vai ver uma grande transformação nas relações dentro das organizações. Eu acho que tudo que a gente já vinha vendo, né, de novas relações hierárquicas, velocidade de informações, né, a própria velocidade das informações dentro da empresa, a própria questão agora do home office, eu acho que tudo isso vai ser uma grande oportunidade para as empresas para melhorarem significativamente a sua eficiência, né, tanto de produtividade, mas também da gestão das pessoas dentro da empresa. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de ter um ambiente muito mais agradável de trabalho ao retornarmos para o trabalho, se a gente capitalizar e aprender com todo esse processo que a gente está vivendo. Bom, gente, o que mais que eu queria falar para vocês? Então, acho que no primeiro momento, né, houve uma grande aí crise, né, dos líderes das empresas em relação a tirar as pessoas, né, as pessoas que poderiam, principalmente as pessoas do administrativo, mas também das operações, tirar elas do local de trabalho para que elas pudessem, né, estar isoladas da possibilidade de contágio. Isso foi, né, um grande movimento no início. E agora, né, passadas aí 3 semanas, que a gente já está num período um pouco mais estável em relação ao que está acontecendo, né, também é muito importante começar, né, o planejamento do que vai acontecer depois, né, da crise, né? Então, a primeira recomendação que eu faço para vocês, líderes e profissionais de RH, é começar a fazer cenários, né, começar a desenhar planos, tanto de retorno ao escritório, né, mas também, no momento, planos de continuidade da empresa. Então, vocês já viram, né, o Estado, o governo, já decretou algumas medidas provisórias relativas às questões trabalhistas, né? A última delas, a chamada MP do Emprego, a MP 936, que dá a possibilidade, né, das empresas tanto suspenderem os contratos de seus colaboradores ou reduzirem a jornada de seus colaboradores proporcionalmente, tanto a jornada quanto o salário, né? Isso dá condições para que vocês possam fazer planos de contingência para a continuidade das operações. Então é bastante importante agora ter a capacidade de olhar, né, o cenário todo da empresa, identificar
A folha de pagamento ela representa um valor bastante expressivo dos custos da empresa, então é bastante importante nesse momento que já comece a ver aí um trabalho de definição de quem, né, deve continuar com a sua função integral, quem deve, né, reduzir jornada, quem deve eventualmente entrar em suspensão do contrato, por exemplo, forças de vendas, tem sido bastante utilizado isso para forças de venda, então é bastante importante agora elaborar um plano sustentável e cartesiano, digamos assim, de a continuidade do negócio, né? Lembrando sempre do nosso papel social dentro dessa crise. É muito importante que a gente tenha a capacidade de procurar manter os empregos, né? Então, todo o esforço que está sendo feito pelo Estado de prover recursos para que as empresas possam ser apoiadas na manutenção desses empregos é bastante importante. Então, eu diria que esse é o planejamento de curto prazo, mas também olhando, né, para o médio prazo, olhando para um mês, né, para o retorno ao escritório, é bastante importante que a gente já comece, desde agora, a fazer os planos de regresso aos escritórios, né, às estações de trabalho. Então, bastante importante, por exemplo, a definição de datas, a definição de protocolos de retorno aos escritórios, protocolos de distribuição de APIs para as pessoas quando elas voltarem aos escritórios, escalonamento da força de trabalho retornando aos seus postos de trabalho, talvez, né, dividir isso em grupos que sejam prioritários, grupos de risco e assim por diante. Bastante, acho que hoje, olhando o horizonte aí de um mês e meio, bastante importante que a gente já comece a se debruçar nisso, trocar informações com colegas e assim por diante. O que mais que eu vou responder alguma pergunta aqui? Bom, você é a favor de um esquema misto de trabalho em escritório e home office em uma grande empresa? Quem perguntou foi a Anice Mendonça, com certeza, né? Eu acho que a gente já vem vendo essa iniciativa de home office há muito tempo nas empresas, mas sempre houve um receio dos líderes, sempre houve algum tipo de resistência, digamos assim, seja por causa da tecnologia, seja por causa da proximidade das pessoas, né? Eu vejo muito isso também como uma percepção de falta de poder, de perda de poder, mas eu acho que com, né, o que a gente está vivendo agora, eu acredito que a gente vai ter um ambiente muito mais fluido, né, onde a gente vai poder capitalizar muito mais em cima do uso da tecnologia dentro do ambiente de trabalho, o que vai permitir que a gente tenha uma qualidade de vida, eu acredito, muito maior, né? As pessoas vão poder organizar melhor seus tempos, né? Vão poder dedicar mais tempo às famílias. Então eu acredito, Anísio, que com certeza um modelo híbrido vai surgir dessa experiência que a gente está tendo aqui agora. O que mais, gente? Então, outro ponto muito importante, né, aí, que eu vejo assim, imediatamente, né, também organizar essa troca de melhores práticas, né? O que a gente está vendo, gente, como eu falei no início, não existe uma fórmula exata, né, para o que a gente está vivendo, né? Não existe um script, né, de como é que eu vou atacar essa crise. Então, ativar, abrir seu coração, perguntar, pesquisar na internet, acessar seu networking, buscar a colaboração de pessoas, trocar informações, é muito importante nesse momento, né? Mais uma vez, né, a gente está vivendo uma crise assim inédita, né? Ninguém nunca tinha visto essa migração das forças de trabalho para dentro das suas casas, né? A necessidade da continuidade dos negócios através, né, de trabalho remoto. Então, assim, é muito importante nesse momento acessar o seu networking de colegas, né, e conseguir compartilhar informações com eles. Então, gente, o que eu queria falar para terminar aqui, já que a gente está chegando no final da nossa live, eu queria dar alguns recados finais bastante importantes. Vou tentar continuar respondendo algumas perguntas aqui também. Mas, acima de tudo, gente, o que eu queria deixar de mensagem aqui é que isso vai passar, né? A gente está vivendo uma crise que, no primeiro momento, foi assim, quase que paralisante, né? Dado tudo que a gente estava vivendo, a questão, né, do contágio, a questão, né, do que fazer, a questão
de quem, né, quem iria para onde, como é que haveria infraestrutura, né, para as pessoas trabalharem de casa e assim por diante. Então, no primeiro momento foi bastante difícil, né, essa gestão dessa crise. Agora, ela vai passar. A gente sabe, né, que ela tem um momento para terminar, a gente vai voltar para as nossas empresas. Então, gente, o que eu acho que é fundamental para nós, executivos, né, das empresas, executivos profissionais de recursos humanos? A primeira coisa que eu recomendaria é ter uma cabeça aberta, né? Como foi uma pergunta feita há pouco, né? A gente tem que aprender com o que a gente está vivendo. A gente está passando por situações que são inéditas. A gente está vendo, né, uma mudança na rotina de trabalho, está vendo uma mudança nos paradigmas que a gente tem no trabalho. O próprio home office, como eu falei, era um grande paradigma em relação a isso. Reuniões acontecendo em vários lugares, né? Então, o que eu acho que é fundamental para a gente é manter uma cabeça aberta, de tentar olhar para essas novas regras que vão acontecer pós, né, crise aí do Covid, do coronavírus, com uma visão bastante otimista. Eu acho que o que eu tenho visto entre meus colegas, gente, é que o aprendizado que toda essa crise está gerando é muito grande. As pessoas estão aprendendo muito, as pessoas estão mostrando lados assim muito relevantes das suas personalidades, tanto em termos de colaboração, em termos de criatividade, em termos de velocidade de tomada de decisão, em termos de disponibilidade para ajudar, né? Disponibilidade para se doar, para se compartilhar. Então, eu acho que tudo isso vai ser muito importante, né, para nós, quando voltarmos, né, dessa crise. Vai ser muito importante para que a gente consiga capturar ganhos disso, né? Eu diria que seria um desperdício para a gente passar por tudo que a gente está vivendo e não aprender com o que a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Então vai ser bastante importante, eu acho, na volta do trabalho, essa mentalidade aberta, essa capacidade de aprendizado e, acima de tudo, esse espírito aí de o que a gente pode aprender com tudo que aconteceu, né? Também queria dizer que a gente está junto, né? Assim, não só o universo aí de recursos humanos, mas acho que todo o universo aí de executivos, de pessoas trabalhando nas empresas, o coletivo, ele funciona muito mais do que o individual, né? Então a gente tem que capitalizar em cima dos aprendizados dos outros. Então esse espírito eu vejo acontecendo muito, né? Então existe esse clima hoje nas organizações. Então, né, o coletivo é mais forte, a gente está junto, a gente vai superar essa crise e vamos sair disso melhor do que a gente entrou. Eu tenho certeza que todo esse aprendizado vai ser algo que vai ser relevante para o funcionamento das empresas no futuro, em termos de produtividade, em termos de abertura para novas ideias, em termos de colaboração e assim por diante. Tá bom, gente? Bom, gente, essa são as minhas mensagens. Eu queria deixar alguns recados finais aqui a pedido, né, do pessoal da BRH. Primeiro é que todo esse conteúdo dessa live aqui vai estar disponível tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube, né? E também está disponível na BRH Digital, que é a plataforma da BRH que vai estar, que hoje o acesso é livre até o final de abril. Né? E queria convidar vocês para participarem aí do próximo live da BRH, que vai ser às 18 horas com o Dr. Volney Ferreira. Ele vai estar respondendo sobre dúvidas em relação à legislação, né, nesses tempos de crise. E é muito importante que a gente esteja aí conectado, gente. Agradeço muito a vocês, né? Mais uma vez, queria deixar aqui meus contatos aqui. Vocês desculpem a letra aí, eu tive que escrever, né, de trás para frente para poder sair na selfie. Mas queria deixar aqui meus contatos, gente. Vai ser um prazer para mim poder compartilhar tudo que nós estamos aprendendo aqui. Mais uma vez, eu estou aqui representando uma população aí de cerca de 70 executivos de recursos humanos que estão fazendo um trabalho fantástico aí, estão segurando o boi pelos chifres e, acima de tudo, tendo um olhar assim muito focado nas pessoas, né? Eu acho que é a nossa grande missão, olhar para as pessoas e garantir que as pessoas tenham minimamente condições, né, para se sentirem atendidas
e cuidadas. Esse é o nosso grande papel. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima.